Pessoal, vamos continuar aí o nosso conteúdo. Vamos falar um pouco agora sobre probabilidade. Essa reta final da disciplina a gente vai trabalhar com probabilidade. Então, primeiro entendendo alguns conceitos, depois fazendo algumas contas. Primeiro, a ideia de experimentos probabilísticos, né? Um experimento ele é chamado determinístico, né? Quando o resultado ele é garantido, né? Então, seja por leis da física ou da matemática, né? O resultado ele é garantido, né? Isso é um fenômeno ele é determinado por um modelo. Se esse fenômeno for repetido várias vezes, ele vai produzir o mesmo tipo de resultado, né? Não é esse tipo de coisa que a gente vai trabalhar na probabilidade, né? Na probabilidade a gente vai trabalhar com experimentos que eles podem dar resultados diferentes. Por exemplo, quando você joga uma moeda de uma certa altura e ela cai, é isso que está dizendo aqui nessa situação, é, você não pode afirmar nada sobre qual que é a face que vai cair virada para cima, se é cara ou coroa. Se você repetir esse procedimento assim por 10 vezes, você não tem garantia nenhuma sobre o resultado que você vai encontrar. Esse tipo de experimento, ele é um experimento chamado probabilístico ou aleatório. Então, é esse tipo de experimento que a gente vai tratar na probabilidade. São experimentos, né, que você não pode afirmar nada sobre o resultado, né? Então, por exemplo, quando se sorteia um número em condições normais, né, você não sabe, você não tem condições de prever qual é o número que vai ser sorteado. Quando você arremessa um dado, você não sabe qual é o valor que vai cair virado para cima. Então, isso são experimentos probabilísticos ou experimento aleatório. A ideia de aleatório é isso, justamente essa, que o resultado pode ser qualquer. Então, esse tipo de experimento que a gente vai trabalhar, né, dentro da probabilidade. Então, qual que é a ideia do espaço amostral dentro do experimento, né? O conjunto formado pelos resultados possíveis de um experimento aleatório é chamado de espaço amostral e nós vamos representar por essa sigla aqui, né? Então, por exemplo, quando você lança um dado, né, o número da face que vai aparecer para cima, né, você vai jogar o dado, quais são as possibilidades que você tem, né, para que apareça ali voltada para cima. Então, os resultados possíveis são 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quando você joga um dado, qualquer um desses 6 números pode aparecer. Então, isso é que a gente chama de espaço amostral. Quando você fala do espaço amostral, você fala dos possíveis resultados daquele experimento. Então, qual que é o experimento em questão? É o lançamento do dado. E qual é o espaço amostral? Ou seja, quais são as respostas possíveis para esse experimento? É 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, você tem 6 elementos dentro do espaço amostral. No lançamento do dado, qualquer um dos 6 números dele pode cair virado para cima. Então, o experimento é aquilo que a gente está fazendo, no caso, o lançamento do dado, e o espaço amostral é sempre a quantidade de resultados possíveis, né? Então, é isso que a gente tem. Então, o nosso espaço amostral vai ser formado por 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Certo? Outro exemplo. Vamos supor que a gente jogue uma moeda. Qual que é a face que vai ficar virada, né? Qual que é a parte dela que vai ficar virada para cima? Então, qual é o seu espaço amostral? Então, o seu espaço amostral são as respostas. Ou é cara ou é coroa, que indicou-se dessa forma. Então, o espaço amostral no lançamento de uma moeda é dado por cara e coroa, porque são as duas possibilidades que você tem, ou da cara ou da coroa. Então, essas possibilidades é o que a gente chama de espaço amostral. O espaço amostral são os termos que são os resultados possíveis para aquele experimento. Outro exemplo. Você vai lançar uma moeda 2 vezes e anotar o par das faces de cima, né? Você vai jogar uma moeda, depois você vai jogar a moeda de novo. Qual que é então o espaço amostral? Então pode dar cara na primeira moeda, cara na segunda moeda, pode dar cara na primeira moeda e coroa na segunda moeda, pode dar coroa na primeira moeda e cara na segunda, ou pode dar coroa e coroa. Então esses 4
itens aqui são as nossas possibilidades. O nosso espaço amostral é formado por essas 4 possibilidades. As duas darem cara, a primeira da cara, a segunda da coroa, a primeira da coroa e a segunda da cara, ou as duas darem coroa. Então são 4 termos que estão no nosso espaço amostral. Então o espaço amostral são as possibilidades de resposta. Então são os resultados possíveis para o experimento. Se eu lanço uma moeda para cima, ou é cara ou é coroa. Se eu lanço 2 moedas, então é cara, 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 coroa, coroa, cara ou coroa, coroa. Então esses são os resultados possíveis. Então isso é o nosso espaço amostral.